você tá falando de presente, eu tava até falando pra Alex, a minha linguagem é presente. Eu até sei receber presente. E aí eu até brinco que assim, por exemplo, eu tava falando pra ele, eu ganhei um presente que eu não gosto. A pessoa me dá aquilo. E aí, eu recebo como se eu tivesse amado. Porque não é. Mari, melhore! Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos ao 236 Podcast. E antes de me apresentar, eu gostaria de apresentar o nosso convidado de honra, aquele que nos inspirou a estarmos aqui, nos convidou a participarmos desse podcast. Eu estou falando sobre Jesus. Sim, esse é um podcast cristão, mas todos são muito bem-vindos. E como vocês já sabem, eu estou com a minha cunhada Simone. Oi, pessoal, tudo bem? Como diz a Bíblia, né? A boca fala do que o coração está cheio e nós estamos aqui para falar sobre ele que tem enchido os nossos corações. E também tenho que apresentar, porque ela apresentou o nosso convidado de honra, mas esqueceu de se apresentar, a minha cunhada, Dedé. Fala, pessoal, estamos de volta. E se vocês estavam com a gente na semana passada, vocês sabem que o assunto é as 5 linguagens do amor. E semana passada nós falamos sobre palavras de afirmação e também sobre tempo de qualidade, né? 2 das 5, e hoje nós vamos terminar de falar. Nós vamos falar sobre presentes, vamos falar sobre toque físico e vamos falar também sobre atos de serviço. A Débora, a gente encerrou, né? Já com a Débora pegando o gancho, que vai ser a linguagem que a gente vai começar a falar hoje, que no caso são presentes. A primeira de hoje, no caso, né? Vamos falar de 3, mas a primeira de hoje são presentes. E a nossa linguagem favorita combinou, que é a linguagem das duas. É presentes. É presentes. É uma linguagem que fala o coração. E tem muita gente que pode achar que é porque... mas toda mulher gosta de presente. Não, gente. A linguagem de presentes é algo muito mais profundo do que simplesmente um presente. Né? Do que só receber ou dar um presente. É o sentido, né? Exatamente. Tem que ter um sentido. A gente vai falar sobre isso. Quem começa? Você? Posso começar. Então, quando a gente fala sobre presentes como uma forma de expressar amor, né, se confunde muito, como você mesma disse, de ser uma coisa de... Até mesmo na versão para crianças do livro, ele fala bastante sobre isso, para que tenha esse cuidado. Porque o presente, ele não é para ser usado como uma forma de compra, como uma moeda de troca, né? Principalmente quando a gente está falando de crianças, a gente tem que tomar esse cuidado para não parecer um aspa suborno. Ele até usa essa palavra, né? De você não fazer algo ou dar algo esperando algo em troca. Não é sobre isso. Ou achando que o presente vai substituir a falta de alguma coisa. Exatamente. Essa é uma das linguagens do amor que não podem ser feitas sozinha. Ela precisa estar acompanhada das demais, senão não faz sentido, perde-se o sentido, né? Ele até dá esse exemplo, né, de um pai que fica ali, às vezes não está presente na vida dos filhos, até porque presentes fala sobre presença, e fica ali tentando gerenciar aquilo, dando objetos, dando coisas ou pagando uma viagem, e consequentemente naquele momento pode parecer muito bom estar recebendo, sendo beneficiado por aquelas coisas, por aqueles objetos, por aqueles momentos, mas que no futuro eles vão entender que eles foram de certa forma manipulados, foi uma forma de compra ali daquele amor, e não é sobre isso que se tratam os presentes como forma de expressão de amor. Às vezes eles não vão nem entender, mas eles vão se sentir, né? Porque aí já entra mais o que a pessoa sente. Como a gente tá falando de amor, né? De como demonstrar amor, a gente tem que entender que é como a pessoa recebe, como ela se sente com aquilo. Não é sobre a sua intenção, é sobre como a pessoa
recebeu. Exatamente, né? como ela percebe aquilo percebe. que ela está recebendo. Exatamente. Se aquilo vai ou não encher o tanque de amor dela. Exato. E aí, quando a gente fala de presente, as pessoas falam, né? Mas que pessoa cara, ou então quem não gosta de presente? E o presente, ele é uma coisa muito... Qual foi a palavra que eu poderia dizer assim? Uma coisa muito... Tem um mal entendido sobre isso, né? Uhum. A pessoa que é da linguagem de presente é uma flor que você pegou no caminho de casa, ou que você pegou no jardim do seu condomínio, do seu prédio, e levou, é o suficiente para aquela pessoa se sentir amada. A gente fala do presente, mas a pessoa que tem a linguagem, eu posso dizer por mim, porque eu tenho essa linguagem, não é o valor... Aliás, não é o preço, mas é o valor que aquilo tem. É o valor que você dá para aquilo, né? As pessoas acham que, eu vou comprar uma bolsa cara, mas às vezes não é a bolsa cara que ela queria. O que ela queria era que você chegasse em casa e tivesse lembrado dela de alguma outra forma. A gente estava brincando que o meu marido aprendeu que a minha linguagem era essa, porque às vezes tem uma festinha no trabalho, e eu vi que tinha festinha, e aí ele chegava em casa e falava assim, você trouxe um docinho pra mim? Aí ele, não. Aí eu, poxa, você não lembrou de mim? E aí ele falava, mas o que tem a ver que eu não lembrei, eu não pensei em você? Porque é como eu expresso também, eu gosto de dar presentes para as pessoas, e eu vou num lugar e penso, poxa, fulano gosta disso, vou levar pra fulano. Eu sou muito isso com o Alex. Eu passo num lugar que eu sei que tem algo que ele gosta, e eu vou e compro pra ele. Uhum. Porque eu sei que ele gosta. Então, é um presente, mas mesmo que seja uma bala, que seja um tabletinho de chocolate. A gente entende o presente dessa forma. Não Exatamente. eu não preciso comprar o melhor chocolate do mundo. Porque às vezes ele nem vai gostar do melhor chocolate do mundo. Eu acho que é principalmente sobre algo que aquela pessoa irá apreciar. Isso. É sobre algo, ou que às vezes tem uma utilidade para ela. Nós temos uma amiga em comum, a Kekel, que ela tem algumas restrições alimentares. E eu lembro que um dia desses eu tava no shopping, aí eu vi um quiosque que vendia doces que eram feitos sem açúcar, sem lactose, e todos se enquadravam ali nas restrições alimentares dela. E na hora que eu vi, eu lembrei dela. Uhum. E aí fui lá e falei, caramba, uma sobremesa que ela pode comer, né? Que geralmente quando a gente sai juntas, a gente pede ali um docinho e ela nunca pode. Não pode por conta de restrição de açúcar, lactose e tal. E aí eu levei pra ela, e eu achei engraçado que hoje a gente tava falando sobre ela, e você falou, nossa, eu tava lendo o livro e eu percebi que a linguagem do amor dela é tempo de qualidade. Eu falei, gente, eu nunca dou tempo de qualidade pra ela. Parece que toda vez que eu a vejo, a gente tá numa correria. Não, eu também. Eu tô sempre assim, com tanta coisa pra fazer que eu nunca consigo ter atenção nela. Dar assim, aquela atenção, parar, conversar com um pouco mais de calma. Eu falei, caramba, mas o doce sem açúcar tá lá. Não, e no dia que você deu, a gente saiu pra almoçar, inclusive, a gente pediu nosso docinho, ela pegou o dela e falou assim, hoje eu tenho uma sobremesa pra comer. Ela comeu o docinho dela. E eu percebi que é tempo de qualidade, porque eu falei, toda vez que eu vou deixar a Kekel em casa, o que ela fala? Vocês não querem subir pra conhecer? Vocês não querem subir? E assim, a gente nunca tá com tempo. Aí eu falo assim, hoje não, mas eu prometo. Ela, você tá me devendo muito, essa promessa tá demorando muito. Pensa num tempo de qualidade adiado. Eu falo, não, mas no dia eu vou fazer por onde? No dia que eu vier, eu vou ser toda sua. Exatamente. No dia que vier também vai ser atenção total. Exatamente. Vai ser tempo de qualidade real. E eu acho bacana uma coisa aqui que o autor escreveu no livro, que eu grifei, esse é no livro para crianças, que diz assim, em inglês a palavra presente é gift, originária do grego charis, que significa graça ou favor imerecido. Uau. A ideia implícita é que, se o presente for merecido, então não passará de um pagamento. Eu achei isso muito legal, porque esse livro, ele fala, no livro para crianças, ele fala bastante sobre um amor incondicional. Com relação aos filhos, né? E a gente ouve falar um pouco disso quando a gente tá ouvindo sobre
educação. A Alice tá aí com 1 ano e 6 meses, vai fazer 1 ano e 6 meses em breve. E aí já começa a entrar naquela época da criança das birras, já começa a se aproximar aí dos 2 anos, que é quando a criança tem mais esse tipo de comportamento um pouco mais desafiador, até por questões fisiológicas mesmo, de desenvolvimento. E fala-se muito sobre isso, sobre quando a criança tiver um sentimento grande demais, né? E aí ela tem aquela birra e acontece toda aquela cena. É importante para os pais não necessariamente gostar ou se agradar daquele comportamento, né? Você também dar limites saudáveis para aquela criança, mas quando aquilo terminar, você também externar de que ela ainda é amada, apesar de ter tido aquele comportamento que não foi legal, apesar de ter acontecido o que aconteceu. Ela ainda é amada, não condicionar o amor àquela criança a um bom comportamento, né? E é interessante isso dos presentes, né? De não ser algo merecido, não necessariamente precisa ser algo, se for merecido é o que está escrito, é um pagamento por algo. Não, às vezes não precisa ter uma ocasião, Isso. Não precisa de um momento, não precisa de uma expectativa. Às vezes, simplesmente porque você se lembrou daquela pessoa, porque você tem um carinho especial por ela, ou porque você talvez saiba que ela está precisando de alguma coisa e você tem ali, tem tudo a ver, você vai lá e oferece de forma voluntária. Então, ter isso de dar esse carinho, né, de forma palpável, de forma física, porque o presente é uma forma muito palpável, né, de reconhecer o amor, né, então é uma forma de você simbolizar o amor aí, materializar um pouco aquele amor. Então, você dar isso, como tá dizendo aqui, de uma forma que não é merecida, que talvez não tenha expectativa, isso gera aquele sentimento de, poxa, que alegria, eu não estava esperando por isso, que carinho. E isso é muito gostoso mesmo, né? E aí, assim, e para a pessoa da linguagem de presente, é muito mais sobre a lembrança do que sobre o presente em si. Exato. Né? Você estava falando que você não liga muito pro presente em si, mas assim, a cartinha, a embalagem, poxa, pensou. Eu lembro que eu fui viajar uma vez e aí eu trouxe uma meia que eu vi de bulldogzinho pra minha amiga, pra Dai. Oi, Dai. E eu não era muito amiga dela na época ainda, mas eu sabia que ela tinha um bulldog. Então, quando eu fui comprar alguma coisa pra ela, eu coloquei alguma coisa que eu sabia que ela amava muito o cachorro dela. Então, eu comprei umas coisinhas, mas assim, eu lembro de uma meinha que tinha um bulldogzinho. E aí, eu lembro que ela falou pra mim, que depois ela falou pro marido dela, poxa, olha como ela é detalhista, sabe? Então, é isso. Poxa, foi uma meia. Então, assim, não é um presente caro, mas você viu que, assim, não foi uma meia qualquer, foi uma meia que tinha um bulldogzinho, que era a cara do bulldogzinho dela. Então, assim, é mais sobre o carinho que você teve, né? Em pensar que aquela pessoa gosta daquilo, ou que aquilo vai agradar a pessoa, do que o próprio presente em si. A gente não pensa muito no tipo, eu ganhei uma bolsa ou eu ganhei uma flor. Sim. A pessoa lembrou de mim. Eu gostei muito da lembrança. A gente estava até falando, inclusive, sobre receber, né? Saber receber o presente. A pessoa da linguagem do presente, ela sabe receber um presente. E às vezes ela até fica sem graça, porque é exatamente isso que você falou. Quando não é uma data específica, e que é muito gostoso você receber algo, uma lembrancinha fora de uma data específica. Isso abastece a gente de uma maneira. Nossa. Gente, eu falo, meus pais, eles ficam pra mim, ai filha, quero te dar um presente. O que você quer? Eu falo, comida. Me dá comida. Eu amo comida. Eles moram em outro estado, então quando eles moravam em Natal, eu amava quando meu pai trazia feijão verde pra mim, carne seca de lá, coalhada. Aí ele falava, não, poxa, eu falo, quero comida, me dá comida. Eu não quero roupa, eu quero comida, me dá o que eu não tenho aqui, a qualidade que é daí o que eu tenho aqui. E é exatamente isso, né? Da gente se atentar ao detalhe, porque tem coisa que a flor, eu falo que eu amo, eu cresci com meu pai dando rosas pra minha mãe, ele dava um buquê pra minha mãe e um buquezinho pra mim, então assim, eu amo ganhar flor, mas a pessoa que não gosta acha um desperdício de dinheiro. Sim.
Isso já aconteceu comigo. Eu já dei uma flor, eu amo orquídea, você sabe. Eu aprendi a gostar de orquídea, inclusive por causa de você. Gente, eu amo orquídeas. E aí eu levei com tanto amor e carinho aquela orquídea, que pra mim era algo muito bonito, assim. E na hora que eu dei pra pessoa, ela falou assim, por que você gastou dinheiro com isso? Ai. Ela realmente falou isso com muita sinceridade, com naturalidade. Eu não me ofendi de forma alguma. Eu falei assim, ai, mas é bonito, toma. Mas assim, é isso que a gente tá falando. A linguagem do amor, ela é interessante, porque às vezes aquilo que pra gente importa muito e é algo muito simbólico e eu vou ficar pensando, poxa, aquela orquídea vai nascer e ela vai morrer e ela vai renascer de novo. E olha como é lindo enfeitar sua casa com uma orquídea. Para aquela pessoa fala, gente, isso vai morrer, eu vou jogar isso daqui fora. E por que você gastou com algo que vai morrer daqui a pouco, sabe? Na cabeça da pessoa. E tá tudo bem, porque para ela, aquele presente, aquilo ali não é uma forma de abastecer o tanquezinho dela. Não é a linguagem que ela entende, não né? é a linguagem que ela fala de amor. Então, não necessariamente porque não é a linguagem daquela pessoa que a gente precisa se omitir da nossa linguagem. A gente pode oferecer algo que é a nossa linguagem do amor, como eu disse, né? O bombom da Kekel, porém também oferecendo o que eu não ofereci, o tempo de qualidade pra minha amiga. E você tava falando disso, eu ia falar eu nem sei qual é a linguagem de amor da Ju, mas eu tava falando que quando eu era adolescente, tinha uma amiguinha minha, que na época era criança, e aí ela foi me dar um presente, ela comprou, ela foi com carinho, ela lembrou de mim. Mas era uma coisa que eu não gostava, eu não gosto de chocolate, eu não como chocolate. Sim. E aí ela chegou e me deu o bombom. Olha, comprei pra você. Eu, com toda a sinceridade do mundo, porque não gosto, pensei, vou poupá-la de trazer outras vezes, ou de não me ver comer. Porque às vezes a pessoa te dá e espera você, sei lá, comer na frente dela. Uhum. E aí eu peguei e falei assim, ai, obrigada, eu não gosto de chocolate. Até hoje, Juliane joga na minha cara que eu não comi o chocolate que ela me deu. Então, assim, a partir daquele momento, eu falei, nunca mais eu falo pra ninguém isso. Mesmo que eu não goste do presente, eu recebo como se eu tivesse gostado, porque eu acho que eu gostaria que a pessoa fizesse isso por mim, sabe? E aí é uma opção. Tanto é que, assim, normalmente eu dou algo que eu gostei, que eu acho que faz sentido pra pessoa, mas eu falo pra ela, olha, fica à vontade. Se você não gostou, pode trocar. Sim. Né? Eu acho legal de dar essa flexibilidade, porque às vezes a pessoa até gostou do que você deu, porém ela precisa de algo diferente, né? E às vezes naquela loja é até bacana quando é uma loja que tem mais setores, né? Quando tem mais coisas, porque a pessoa pode ficar à vontade. Eu também gosto de falar isso. Poxa, fica à vontade, porque eu não sei do que ela precisa. E às vezes ela pode trocar por algo que de fato ela tenha necessidade naquele momento que a gente não teria como saber, né? Mas é muito legal isso de ter essa troca. E a troca do presente, essa coisa mais tangível, física, ela traz um carinho especial. A Alice, né, ainda não tem esse entendimento dessa linguagem do amor. Porém, ela recebeu muita coisa, graças a Deus. Ela recebeu vários presentes que eu vejo totalmente o amor das pessoas, né? Eu acho que com bebês, né? Nesse período de casamento, noivas, chá de bebês, as pessoas, elas demonstram muito através de presentes o seu carinho, o seu amor ali por aquela criança, por aquele casal. E a Alice recebeu muita coisa, recebeu vestidinhos, roupinhas, sapatinhos, laços, e é incrível, porque ela não pôde sentir aquele amor, mas gente, até hoje, quando eu visto ela com aquelas roupinhas, eu lembro cada pessoa que deu, cada vestidinho, eu lembro daquela pessoa e aquilo me traz um carinho. Pessoas que eu nem conheço, eu sei que tem coisas que pessoas mandaram que não me conhecem, mas às vezes por carinho aos meus pais, né, aos meus sogros, elas enviaram, e pela própria Alice, né, de às vezes ver ali nas redes. E aí, quando eu coloco, eu lembro daquela pessoa, eu falo, nossa, que carinho, olha que vestido lindo, olha que lacinho lindo, nossa, que amor essa pessoa ter feito isso, ter lembrado, a gente nem tem uma relação, mas é incrível como isso nos aproxima. É incrível como isso gera um vínculo, né? Quando é feito com amor e sinceridade, é lindo o que aquilo pode fazer com duas pessoas, pode aproximá-las, pode quebrar o gelo. É aquilo, novamente, tudo feito com sinceridade.
até numa oportunidade, numa questão de trabalho, isso já não tá tanto no livro, né? Mas trazendo mais pra nossa vida prática. Às vezes você dá um presente, você presentear alguém, aquilo vai gerar ali uma boa vontade. Sim. E sendo feito de forma sincera, isso é muito legal. Eu acho que isso é exatamente isso. É muito a questão também de transmitir para a pessoa a sinceridade. E também entender que, por mais que você esteja transmitindo, se não for a linguagem da pessoa, você não se chatear com aquilo. Porque, na verdade, a Bíblia diz, né, que é melhor aquele que dá do que aquele que recebe. Então, você está escolhendo a boa parte, você está dando. Então, como o outro vai receber também, às vezes pela percepção da pessoa, não vai ser por maldade, mas assim, ela vai falar, poxa, que legal. Ou então vai falar, pra que você comprou isso? Sabe? Mas tá tudo bem, desde que você mostre pra pessoa, poxa, eu pensei em você. Então, seja específico, né? Se a tua linguagem é essa e você demonstra assim, seja específico. Eu, que falei que não ia expor o meu marido, expus o meu marido no outro episódio inteiro. Agora se exponha, por favor. Não já vou expor ele de novo. Vou expor ele de novo. Alex, você que lute. É você que lute, meu amor. A linguagem dele não é presente e a minha é. Então, assim, eu passei alguns bons anos dando presentes pra ele e errando. Mas assim, na minha cabeça eu estava super acertando. E aí, quando eu entregava, ele falava, bacana. E às vezes eu tinha que... E às vezes eu tinha que trocar, enfim. E tive alguns pequenos episódios disso. Mas hoje em dia, eu já falei que os últimos 3 eu acertei. Por quê? Porque eu gosto da surpresa, dar o presente meia-noite, antes do aniversário de casamento. E aí, mas é uma expectativa que aí a gente já gira em torno da expectativa realidade. Era uma expectativa que eu criava na minha cabeça, porque é uma coisa que eu gosto muito. Sabendo que não é a linguagem dele, eu tive que aprender a falar a linguagem dele. Qual que é a linguagem dele? Quero te dar esse presente, você quer? Então, assim, eu já vi o que eu queria dar, mas eu pergunto pra ele, você quer? Que cor você quer? Porque eu acho mais... Se a pessoa não fala e eu gosto, eu acho mais prático. É muito mais prático eu chegar pra ele, porque aí eu já não me frustro. Já não crio aquela coisa tipo, ai meu Deus, eu me esforcei tanto pra comprar aquilo, pra fazer, pra não sei o quê, e a pessoa não gostou. Então também saber entender que eu nunca achei que fosse por maldade que ele fizesse isso. E a gente saber também que o presente que a gente dá e a expectativa que a gente cria com relação ao que a gente está dando, o outro não é responsável pela expectativa que eu criei. É verdade. Então, a gente precisa, às vezes, ao invés de só dar uma flor, dá um bilhetinho. Talvez vai ser muito mais impactante para a pessoa o que você escreveu, junto com o que você ofereceu, do que só a flor. A Débora mesmo, eu nunca gostei... Não é que eu nunca gostei de orquídea, mas assim... Não sei, eu não tinha, assim... A Débora e a nossa sogra que gostam muito de orquídeas. E elas guardam, a minha sogra guarda. Tem várias orquídeas e ela dá e tal, enfim. A Débora me deu uma orquídea numa ocasião muito importante na minha vida, assim, muito triste, na verdade. E eu tenho ela até hoje. E 1 ano depois ela floresceu... E foi linda, assim, eu cuido dela, a tia me ajuda a cuidar dela também. E assim, eu vi amor, sabe? Através de algo que eu não ligava muito, eu vi muito amor. E hoje eu cuido dela, sabe? Então, assim, essa coisa de você pegar a intenção do outro é muito legal, mas também não precisar depositar no outro a sua expectativa. Física, é uma coisa sentida. Eu acho que o presente, a linguagem presente, pelo menos eu sinto pra mim, foi o que você falou. Você ama colocar a roupinha na Alice, mas você não tá vendo só a roupinha, você tá tendo a lembrança da pessoa, do carinho da pessoa
né? A gente pensa no tempo que ela perdeu escolhendo aquilo, o carinho que ela teve, apesar de não ser uma questão financeira de valor, mas foi depositado sim um valor naquilo ali. Então, todo aquele cuidado, todo aquele carinho sinaliza o quê? Eu me importo com você, eu me preocupo com você, eu penso em você. E isso é muito bonito, isso é muito, sabe? Você saber que alguém parou o seu dia para pensar em você e para, de fato, fazer algo que você fosse lembrar, que fosse te agradar de alguma forma, eu acho isso muito bonito. E tem que tomar cuidado também com essas expectativas que são geradas, porque eu lembro de um caso, quando eu era criança, essa é a minha linguagem do amor desde que eu me lembro, desde que eu me entendo por gente. Eu lembro que eu era muito pequena, eu devia ter uns 5 anos de idade. E aí, uma moça da igreja chegou pra mim, nunca, jamais faça isso, especialmente se a linguagem daquela criança for presente, que era o meu caso. E falou, o que você quer de Dia das Crianças? Mas por que pergunta? É muito perigoso fazer uma pergunta dessa pra uma criança. E eu, na época... São muitos. Ainda bem que na época não tinha os brinquedos caríssimos que tem hoje, né? Não tinha as bonecas caras, não tinha nada disso. Mas eu lembro que tinha uma tal de Baby Barriguinha da Eliana. Você lembra disso? Meu Deus. Era uma boneca. Medonha. O bichinho que saía de dentro era medonho. Tinha um balão dentro da boneca e uma mamadeira. E aí você apertava a mamadeira e inflava o balão dentro da boneca e ficava um barrigão. Eu não sei porque era febre, era o que havia de mais legal nas bonecas naquela época da Eliana ainda. E aí eu fiquei louca, eu falei, eu quero a Baby Barriguinha. Eu só sei que ela demorou, sei lá, tipo 1 mês. 1 mês, gente, pra uma criança é uma existência. Então eu lembro que toda vez que eu via a Dona Maria Eugênia, eu lembro até hoje do nome dela. Ficou marcado. Eu falava, cadê minha Baby Barriguinha? E eu perturbei tanto o juízo dela que um dia ela foi lá na nossa casa, devia ser umas 11 horas da noite. E eu lembro até hoje que ela levou e eu fiquei tão absurdamente feliz quando eu recebi a Baby Barriguinha dela. Então, cuidado ao gerar expectativas. Cuidado ao perguntar para uma criança o que ela quer ganhar. Exatamente, mas é engraçado porque são coisas tão bobas, mas até hoje, quando eu tava lendo sobre presentes, dá um calor no coração, traz uma certa emoção, porque eu lembro de um dia também ter chegado. Isso me remete muito à minha infância, acho que por isso que eu fico mais sensível. Eu lembro de um dia que eu cheguei em casa, e era um dia totalmente aleatório, comum, mais comum impossível. E eu cheguei em casa e eu não sei até hoje o porquê, mas os meus pais tinham deixado alguns presentinhos em cima da cama. E, gente, não era nada demais. Eu lembro que tinha aquele joguinho de varetas ali no meio. Eu brinquei tanto com aquilo. E na hora que eu vi, eu fiquei tão emocionada. Eu fiquei tão feliz ali na hora. Eu lembro até hoje disso. Eu lembro até hoje de um caderninho, eu tenho guardado, que a mamãe fez pra mim, escrito à mão. E ela colou de capas de revistas, que existiam revistas na época. E ela fez um livrinho com várias flores coladas. E aí ela tinha uma mensagem falando sobre cada flor. E são coisas que eu guardo até hoje. Se procurar, deve estar lá ainda. E que trazem tanto carinho. É uma coisa que traz tanto amor. Você vê tanto amor naqueles gestos. Em algo que foi feito, em algo que foi comprado. Em algo que alguém te prometeu e você perturbou loucamente a pessoa até receber. Não me prometa nada, gente. Não. Pessoa da linguagem de presente, não prometa nada. Ela vai te cobrar, vai ser se ela for uma pessoa mais adulta, né, e não poder te cobrar, toda vez que ela te encontrar, ela vai estar se perguntando, será que é hoje que eu vou ganhar? Quando é o adulto? Porque eu ainda faço isso. Mas aí a gente faz isso com um número limitado de pessoas. Ah, sim, com a intimidade, né? Com a intimidade, a gente faz com a intimidade. Mas aí também não adianta na intimidade, a gente tá aqui explanando, falando. Não, é verdade. Agora a gente já pode estar livre pra cobrar a todos. Não, e aquela coisa assim, às vezes a pessoa pode estar se pensando, né? Poxa, mas eu não tenho condições. Eu não tenho condições de minha esposa, eu percebo que ela fala, você nunca me dá nada. Porque aí a gente estava falando, né? Como a gente falou nas outras linguagens. Às vezes a pessoa, na reclamação, ela verbaliza o que falta. E normalmente é a linguagem da pessoa. Isso é muito legal. Essa é uma forma muito eficaz de entender qual é a linguagem do outro, daquilo que o seu cônjuge, geralmente acredito que é o cônjuge que vai fazer mais essa cobrança, entre aspas, né? De, poxa, você nunca faz
Isso pra mim, poxa, você nunca tira o lixo, poxa, meu aniversário, você nunca prepara nada assim pra mim, diferente. Então, geralmente vai ter ali uma crítica um pouco mais constante, que aquela pessoa tá sempre ali pedindo aquela coisa, aquele toque físico, né? Ou pedindo, poxa, a gente nunca faz nada juntos, mais um final de semana que a gente não fez nada diferente, que a gente não dedicou um tempo um pro outro. Então, é uma ótima forma de você pegar aquilo e falar, opa, é isso que tá faltando, é isso que vai encher o tanque de amor daquela pessoa. Falando de dialetos da linguagem, né? Porque a gente tem algumas dentro das linguagens do amor. Eu tava até te falando que foi o gancho do tempo de qualidade pro presente da presença. Às vezes a pessoa tava falando, não tem uma condição, mas pode pegar uma florzinha no meio do caminho. Isso vai ser um presente, gente. E vai ser um presente muito legal. Para uma pessoa que tem a linguagem. Porque se não for uma pessoa que não tem, ela vai falar, pra que você matou uma flor e trouxe a flor pra mim? Sabe? Mas o Alex, a linguagem dele para demonstrar é tempo de qualidade. Eu transformo o tempo de qualidade dele no presente da presença, que é ele estar me dando a presença dele, né? Que é muito interessante isso. Eu acho que é difícil, inclusive, você ter a linguagem presentes e não ter esse dialeto embutido da presença, né? Porque realmente estar presente faz total diferença, né? Senão é só uma coisa que alguém te deu. Por mais que tenha carinho ali, mas quando você não transmite presente, amor. Não transmite amor. Então é só um carinho, uma lembrança. Um carinho. Mas quando se trata de pessoas que nem nós estamos falando, né? Do seu cônjuge, dos seus filhos, dos seus pais, não basta só dar algo. Por mais caro que aquilo seja, é necessário se dar junto com aquele presente. E aí entra esse dialeto que você falou, que é o dialeto da presença, que é a sua presença como um presente. A gente estava até comentando aqui expondo mais uma vez Lennon e Mari. E a gente estava conversando aqui, o Lennon, ele chegou a ler o livro, né? E ele falou assim, poxa, eu não lembrava desse de dar, que é o presente da presença. E aí ele fala que dar de si, né? Existe um presente intangível, que às vezes fala mais alto que um presente material. Eu o chamo de presenciar a si mesmo ou presente da presença. Estar presente quando seu cônjuge precisa é uma atitude de grande valor. Então, às vezes é exatamente isso, você tá ali, né, dando a sua presença, porque transmitindo o dar de si e levando pro tempo de qualidade, você vê que é uma coisa que você falou, tá muito escasso, tempo. Exato. As pessoas estão cada vez mais sem tempo, então você tirar um tempo, você deu um presente, mas se você entregou um presente e saiu, a pessoa foi só um presente, não foi uma presença, sabe? Mas se você entrega um presente e deixa a pessoa te agradecer, sabe? E fica ali falando, poxa, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu lembro que, como é a minha linguagem, quando eu fui dar o presentinho de 1 ano da Alice, eu lembro que eu tava super empolgada. Eu cheguei, eu falava pra você, eu comprei, eu vi, eu escolhi. Semanas antes da semana e já tava assim, eu posso dar agora o presente da Alice? Eu falei assim, não, porque também como é presente, não, tem que ser no dia do aniversário. E aí eu tava doida pra dar, mas assim, eu não ia dar. Mas assim, eu tava doida, tipo assim, eu queria falar pra Débora, mas assim, como a Alice ainda é uma criança, eu sei que ela vai usar durante um tempo e ela ama, gente. Gente, ela ama a tia, né? Ama uns brangodango. E aí eu comprei, tava assim, aí eu fiquei com meu marido, ai amor, você acha que ela vai gostar? E essa ou essa cor? Qual que vai ficar melhor nela? E aí quando eu fui dar pra Débora, tinha todo um significado, né? E aí eu quis explicar pra ela, eu não quis dar na festa, eu quis tá com ela sozinha pra explicar, poxa, eu peguei essa cor porque é rubi e a minha sobrinha é mais preciosa que muitos rubis. Então, assim, eu fiz todo um significado, né? Mas eu tenho certeza que se eu entregasse, que nem
entregasse só a embalagem pra ela, ela ia gostar. Mas eu contando pra ela o significado por trás do presente, eu tenho certeza que a mãe, porque a filha ainda não entende. Mas um dia eu escrevi uma cartinha pra ela. Tá guardada. Eu escrevi, por favor, tá querida, guardada fazendo pra ela, favor. Ela vai ler um dia. E eu escrevi uma cartinha pra ela. É no aniversário de 1 ano. Mas daqui a 2, 3, 4, 5 anos, ela vai pegar a cartinha e ela vai poder ler. Poxa, minha tia deu uma cartinha pra mim, sabe? Então, assim, muito mais do que... Eu me faço presente, sim, com a minha sobrinha. Meu Deus, como eu me faço presente. Muito. Fazendo favor. Mas é muito mais do que... tem todo um significado por trás. Ele foi tão importante e ele teve tanto carinho. E até hoje ela ama. É uma pulseira. Gente, ela ama aquela pulseira. Ela mostra. E exatamente, eu falo, Alice, vamos colocar a pulseira? Ela já dá assim o bracinho. Mas teve todo esse carinho... justamente porque você se fez presente. Também. Durante aquele ano, né? Foi na festinha de 1 ano dela, mas quantas oportunidades você se fez presente? Não apenas oportunidades de celebrar como aquele aniversário, mas em oportunidades em que eu precisava de ajuda, em se fazer uma rede de apoio, em estar ali, em alegrar a Alice, em criar um vínculo real com ela, em ter esse momento, essa troca emocional com ela. E ser um apoio para mim, me ajudar, me ouvir, tá ali junto. Então, é um conjunto. O fato de você ter se feito presente tornou aquele presente mais lindo. Tornou aquele presente o quê? Um símbolo de tudo aquilo que foi vivido, um gesto de tudo aquilo que já havia acontecido. E aí, quando ela coloca a pulseirinha, ela lembra o quê? Da Titi, daquele carinho todo que havia ali. Então é muito mais do que só presentear, é se dar. É se dar. Para o outro, que é, de fato, muito importante. O gesto do amor, né? Na verdade, todas essas linguagens do amor é sobre se doar. É sobre formas de você demonstrar uma doação do seu tempo, uma doação da sua linguagem, daquilo que você pode extrair de melhor dentro de você para falar do outro, é observar o outro e falar, poxa, olha como você é especial, olha como você é importante, olha quantas qualidades você tem, olha aquilo que Deus colocou dentro de você, olha os dons que você possui, de você incentivar, de você encorajar, de você gastar tempo com aquela pessoa e ser intencional enquanto vocês estão juntos. Então, tudo isso, a gente vai falar aqui sobre atos de serviço, toque físico, mas tudo isso é doação. Não existe amor sem se doar, sem se entregar naquilo que você está fazendo. Na verdade, a gente tinha falado, né, que amar é uma escolha. Você escolhe todos os dias se você vai amar aquela pessoa, mesmo num momento de discordância ou em algum momento que vocês podem ter brigados, mas assim, no fim do dia, tudo se resume a vocês escolherem, a gente, no caso, como casal, se escolher se amar, né? Eu falo que a linguagem do meu marido para demonstrar é tempo de qualidade e paciência. Muita paciência. Porque ele tem uma paciência incrível comigo. Então, assim, a gente também tem que ver como que o outro demonstra, né? Eu fico brincando, tem uma moça que eu faço a unha, e aí eu converso muito com ela sobre isso. Até dei para ela um livro. E pelo que eu entendo, que a gente já pode pegar o gancho e já entrar, o jeito do marido dela demonstrar para ela amor é atos de serviço. Ele cozinha para ela, ele arruma a casa para ela. Ela não entendia. E aí eu conversava com ela e falava assim, poxa, mas você chegou em casa, a comida estava feita, cara. Ela trabalha muito. Às vezes ela sai do salão 11 horas, meia-noite. E aí ela chega em casa, ele fez a comida que ela quis. Ela não entendia como uma linguagem. E aí vale o esforço da pessoa. Porque se você não se esforça, o ato de serviço ele é uma coisa que pode ser tão trivial, tão do dia a dia, que passa batido como uma demonstração de amor. Mas
Porque às vezes a pessoa fala, eu fiquei trabalhando o dia inteiro, o mínimo que ele podia fazer era cozinhar pra mim. Mas não é o mínimo, porque às vezes tem pessoa que não faz nem o mínimo. E aí você vai chegar em casa e você ainda vai ter que fazer comida. Então, poxa, pra você não é, mas pra ele é, então agradeça. Não reclame, sabe? Só agradeça e coma a comida. Exatamente. Às vezes, se você pensar em tudo que aquela pessoa te poupa. Exato. Entende? Gente, quando eu vejo meu marido fazendo lá, vamos lá, declaração do imposto de renda. Oh, meu Deus, Deus abençoe os maridos. Muito, rica e abundantemente. Gente, eu sei que ele me poupa daquele trabalho, ele me poupa de tanta coisa que eu não teria habilidade para lidar, que eu não teria paciência para fazer. Ou que teria, mesmo sem habilidade ou sem paciência, ter que fazer de qualquer jeito. Exatamente. Então, assim, caramba, eu sou poupada de fazer tantas coisas que eu não queria nem um pouco fazer, meu Deus do céu, eu não queria mesmo. E graças a Deus, ele vai lá e assume aquilo ali pra mim. Então, até aquilo que aquela pessoa às vezes não faz, mas ela não deixa que você faça. Exato. Ela te poupa de fazer certas coisas, ela te poupa de tirar um lixo. Inclusive, no episódio passado, eu dei o exemplo do lixo. Meu marido me mandou uma mensagem dizendo que ele já tinha tirado o lixo de manhã, inclusive. Então, eu preciso me retratar. Eu não estava dando uma indireta, foi só um exemplo, meu amor. Mas, né, funcionando é sempre bom. É sempre bom entender a deixa. A deixa é maravilhoso. Mas é isso, então assim, eu falei, a minha linguagem de amor predominante não é atos de serviço, porém, existe a questão da necessidade, né? Uhum. Então, quando a Alice nasceu, várias coisas que o Alan não estava acostumado a fazer dentro de casa, ele assumiu. Então, ele já é mais natural com atos de serviço, mas ali nem era uma coisa que ele costumava fazer, lavar uma louça. Nossa, ele não cozinha nada, mas até isso, ir lá fritar um bife, fazer alguma coisa, ele ia lá, se virava, se esforçava para fazer, porque ele via aquela necessidade naquele momento. E aquilo, mesmo não sendo a minha linguagem principal do amor, eu vi como uma grande declaração, porque era o que eu precisava naquele momento. Então, você suprir aquela necessidade. Poxa, você vê, a pessoa tá cansada. Eu posso ir lá lavar aquela louça, eu posso lavar aquela mamadeira, eu posso fazer alguma coisa ali que às vezes eu nem sou tão habilidoso para fazer, mas eu faço para poupar o outro. Eu vejo no ato de serviço muito disso, de enxergar a necessidade de poupar o outro, porque às vezes a gente fica tão focado no que o outro faz que a gente não foca no que a gente deixa de fazer porque o outro tá fazendo. Olha que maravilhoso. E você falou, a gente fica tanto focado no que o outro faz, ou então a gente fica tanto focado no que o outro não faz, e não no que ele faz. Porque o ato de serviço é literalmente o nome, né? O ato de serviço é servir, fazer alguma coisa. Então, por ser algo mais do dia a dia, vamos assim dizer, tem muita gente que olha e fala, não faz mais do que obrigação. Mas para a pessoa não é uma obrigação, é um ato de amor. É um ato de amor, é exatamente isso. E quando a pessoa, ela oferece e você começa a enxergar todas aquelas demonstrações como gestos de amor, você vai ver o seu tanque cheio. É um pouco ingrato o ato de serviço. Porque é como você disse, são coisas tão corriqueiras, às vezes, que é mais difícil de você perceber. Eu mesma demorei muito para conseguir perceber e apreciar. E às vezes ainda falho, às vezes ainda fico assim, só isso? Cadê meu carinho? Só que às vezes é isso, ele acordou mais cedo, a Alice acordou mais cedo, ou teve uma madrugada mais indisposta, ele foi lá, ficou com ela para que eu pudesse descansar. Então a gente poder ter isso em mente e apreciar, gente, isso é muito poderoso, é muito valioso. E não olhar isso, eu não sou mãe, então assim, às vezes eu vejo comentário na internet, tipo, só julga tal coisa quem não é mãe. Não posso julgar quem não é mãe, e também não posso porque eu não sei a vida de uma pessoa. Mas também não olhar um ato de serviço, tipo o que você falou, o Alan acorda para ficar com a Alice mais cedo.
E não olhar e falar assim, mas ele também é pai, ele tem que fazer. Tudo bem, pai, tem que participar também. Mas entenda que para quem é ato de serviço, aquilo é amor. Não é obrigação. É amor. Então receba o amor que a pessoa está te dando em forma de amor. Exatamente, não como isso, como tudo. Ah, mas os dois moram na mesma casa, você lavou a louça. Gente, por se favor, poupe. Melhore. Não cai nessa ladainha de... Não, gente, Não. Calma, para. Vamos aqui pensar um pouquinho. Descansa, militante. Descansa. Mas se você parar pra pensar, é sobre isso. Eu preciso de mais horas de sono. Eu me sinto muito mais disposta, também. Eu fico muito melhor, assim, sabe? O meu dia flui melhor quando eu descanso um pouco mais. Ele já acorda mais cedo, já é meio que natural pra ele. Então, assim, poxa, mas não é que ele não tá cansado também. Sim. Então, ele abrir mão daquele descanso, que também ajudaria no dia dele, para que eu possa descansar, poxa, isso é uma baita demonstração. Só que às vezes falta aí realmente a gente apreciar, entre a apreciação de cada uma dessas linguagens. E existe também uma outra vertente do ato de serviço que eu nunca tinha me atentado, mas na versão para as crianças, recomendo muito, gente, pais e mães, recomendo. Só lembrando também, perdão de cortar, que não tem só para criança, tem também para adolescente. Então, o pai, né, de uma adolescente, acho que você falou que é bem abrangente, né, o livro para crianças, mas se você quiser algo um pouco mais, meu filho está na adolescência, também tem as 5 linguagens do amor para adolescentes. Sim, e aí entra um pouco, a minha mãe, ela também tem muito aflorado o ato de serviço como expressão de amor, ato de serviço e palavra de afirmação. Mas ela tem muito ato de serviço, ela tem muito prazer em servir, né? E entra numa vertente um pouco diferente quando a gente fala a respeito de filhos. Ele fala uma coisa muito interessante, que é: você deve servir aos seus filhos, mas como ato de amor, você também deve ensiná-los a terem essa autonomia depois de um tempo. Porque você privá-los de aprender, você vai estar mais atrapalhando o desenvolvimento deles do que de fato amando. Sim. Então, quando você ama, você serve com amor, você faz os atos de serviço com carinho, mas você também permite que eles aprendam. Eu já ouvi uma frase que fez muito sentido para mim, que falava o seguinte com relação à criação de filhos, né? Que mimar não é você... A gente tem uma ideia, assim, de mimar, qualquer coisinha, tá mimando, essa criança mimar, tudo é mimar, né? Mas ele fala que mimar é você fazer por aquela criança algo que ele poderia fazer. Então, às vezes, está na hora daquela criança aprender a lavar uma roupa. Isso é uma coisa, é uma habilidade que ela vai levar para a vida inteira. Aprender a fazer uma comida, isso é uma sobrevivência, gente, independente. Todos precisam aprender a ter o básico ali para se cuidar, para cuidar da sua casa, para cuidar das suas próprias coisas. Então, você privar os seus filhos disso, de você servi-los ao ponto deles não saberem cuidar de si mesmos, já começa... desserviço. É um desserviço. Então, você dá também essa autonomia, você também ensiná-los é um ato de amor, você ensiná-los a se cuidarem, você ensiná-los também o prazer que é servir ao próximo e não apenas ser servido sempre. Então, eu lembro, né, todas as vezes que a minha mãe parou para me ensinar a cozinhar, não cozinho como ela até hoje gostaria, mas todas as vezes que ela parou para me ensinar, e até hoje a comidinha dela, que delícia, mas assim, que ela teve aquele carinho, porque ela sabia que era uma habilidade que eu ia precisar para minha vida. Então, o tempo que ela gastou também me ensinando a servir, me ensinando como fazer, gente, é uma baita demonstração de amor. Com relação a filhos, existe também essa diferença. E no livro ele cita até um casal, porque tudo são extremos, né? Que a gente tá falando de você não ensinar, de você ter um filho mais dependente, que não sabe se virar, isso vai trazer problemas para ele no futuro, porque ele vai precisar dessas habilidades. Mas aqui no livro também fala de um casal que era o extremo oposto. Eles tinham muito isso da independência, da autonomia, então os filhos se viram, os filhos se resolvem, os filhos sabem como fazer. E aí aquele filho mais velho daquele casal estava se sentindo pouco amado.
né? E o pai um dia percebeu que estava tendo um distanciamento, o relacionamento estava meio abalado, e chegou para conversar com ele, e ele falou assim: pai, eu não sei às vezes se você me ama, porque quantas vezes eu precisei de você e você não foi lá me ajudar. E aí eles moravam num rancho, e aí ele cita como exemplo que uma vez lá a carroça atolou, não sei se carroça, mas aquilo lá que acho que era uma carroça, um trator, isso, algo assim, atolou, e aí o irmão, ele chegou pro irmão mais novo e falou: vai lá chamar o nosso pai. E aí o pai falou assim: não, você consegue, você sabe, você consegue resolver essa situação. Porque na cabeça dele ele tava criando um filho forte, um filho independente, um filho que, sabe, pau pra toda obra. Só que pra ele se sentiu abandonado, porque a linguagem de amor dele era atos de serviço. Nesse sentido de, poxa, eu precisei da ajuda, eu precisava que você estivesse ali e você me deixou na mão. E normalmente a pessoa do ato de serviço, ela externaliza muito a necessidade de ajuda. Exatamente. Acho que externaliza mais do que os outros, assim. Porque, na verdade, é atos de serviço. Servir, assim, é o tempo inteiro, né? Seja no trabalho, seja em casa, seja com amigas, seja num evento. É diário, né? Diário. É uma oportunidade diária de demonstração. É diferente de um presente, né? Que você não vai dar todos os dias ou de palavras de afirmação. Você também não vai. Acho até que palavras de afirmação devem até ser ditas todos os dias, pelo menos uma, vai trazer muito benefício, até para quem não tem essa linguagem. Mas com atos de serviço é constante. E além da constância, é trivial. Então, você tá demonstrando todos os dias e as pessoas que são e precisam receber estão sentindo falta todos os dias, né? Então, essa coisa de você ter mais atenção a isso, né? Foi o que você falou, pagar um boleto. Ai, nossa, mas ele me ama porque ele pagou um boleto? Sim, tem pessoa que se acha que está fazendo isso porque, pô, eu tô pagando para ela um negócio, entendeu? Então, é muito isso, assim. Eu falo que eu sou uma pessoa que eu amo servir. Mas eu não sou ato de serviço porque, assim, se for para algo de dentro de casa, não é que eu não gosto de fazer. Eu gosto de passar roupa. Eu gosto muito de passar roupa. A minha mãe detesta. Então, não minto, acho que a minha mãe gosta, acho que eu coisa aí dela, mas às vezes minha mãe tem um probleminha na mão, então às vezes tá com dor. Então, como é que eu faço? Não, mãe, deixa que eu passe essa roupa pra senhora. Sabe? Assim, eu gosto de lavar louça. A minha mãe detesta lavar louça. Isso que a minha mãe não gosta. Minha mãe detesta lavar louça. Só que ela lava. Mas quando eu tô lá, quando eu vou visitar os meus pais, a minha mãe não lava louça. Ou sou eu ou meu pai, sabe? Porque ela não gosta, então eu faço. E é uma coisa assim. E ela se sente amada quando eu lavo uma louça. Poxa, filha, mas você veio me visitar e tá lavando louça. Mãe, pelo amor de Deus, eu lavo louça na minha casa todos os dias. Se eu não lavar, meu marido lavou hoje pra mim, inclusive. Mas assim, se eu não lavar, ou meu marido não lavar, ela não se lava sozinha, que a vida adulta se resume a isso, né? Se eu não tirar a carne do congelador, você não almoça. Eu não almoço ou não janto. Ou pede iFood. Ou pede iFood, mas se você não tem, você passa fome, Exato. Né? Então, assim, é sobre aprender a ver no dia a dia o amor, né? E eu acho que por ser algo tão do dia a dia, precisa ser ainda mais, eu acho que é muito, eu acho que é muito difícil o ato de serviço, a pessoa que tem isso é muito difícil, porque se sentir amada com isso, se a pessoa tem uma outra linguagem, né? Mas amar é um constante aprendizado. Por né? isso que eu acho que é tão importante, para mim foi importante aprender as linguagens do amor. Sim, muito. Justamente para eu poder entender e perceber, até porque as pessoas mais próximas de mim, muitas têm como linguagem do amor atos de serviço. Nossa. E quando eu vi isso, entendi isso, eu passei a me sentir mais amada por elas, né? Então, e é bacana, porque a gente conversando sobre isso, nessa troca, elas também passaram a querer fazer coisas que iriam também encher o meu tanquezinho de amor. Então você, poxa, cara, só de você se disponibilizar
a aprender, a entender o que o outro gosta, sabe? Só o fato de você estar aprendendo, que nem agora, ouvindo um podcast falando sobre o assunto, isso por si só já é um ato de amor. O ato de você querer aprender pelo outro, sabe? Para poder servir melhor o outro, para poder amar melhor o... Gente! E assim, e também não ficar tipo assim, eu não vou fazer porque... Ou eu não vou ler, assim... por favor, escute o nosso podcast. Mas se você puder, leia o livro. Leia o livro. Leia o livro. Ele é muito bom. Mas, ao mesmo tempo, não deixe de ler se... por acaso, eu vou ler, mas ele não vai ler, então do que adianta? Adianta muito. Porque se você começar a se sentir amada e se fazer o outro perceber que você está se sentindo amada, vai criar no outro interesse. Então, a pessoa pode não ler o livro, mas quando você lê, você tem como falar. Exatamente. Então, você tem como ensinar. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente... amar é uma escolha, né? Então, vamos escolher, né? Você escolheu casar, você escolheu estar junto. Então, vamos escolher aprender, vamos escolher evoluir, né? Vamos escolher. Exatamente, vamos escolher fazer e entra ali aquilo que ele falou aqui mais focado na parte de filhos, mas vamos trazer um pouco disso, né? Que você falou assim, não criar tantas condições para você demonstrar o seu amor. Então assim, mas eu não vou fazer isso porque a pessoa não vai fazer, eu não vou ler porque ela não vai ler, eu não vou... Não, faça... sem esperar nada em troca, sem esperar que ela vá retribuir ou que ela vá falar a sua linguagem do amor. Eu entendo que isso é difícil, mas é melhor quando a gente consegue fazer as coisas e começa a, não esperar em troca. A Bíblia, ela fala muito sobre isso, né? Tinha falado, né? A Bíblia diz, melhor aquele que dá do que aquele que recebe. Por quê? Porque quando você dá, você vai receber de alguma forma. Pode demorar um tempo, né? Cada pessoa tem o seu tempo. Então, mas bem-aventurada é você que está escolhendo dar, né? Então, não se prive. Porque aí, a pessoa pode não querer aprender a falar a tua língua, mas você vai aprender como ele demonstra. Então, só aí você já ganhou. Exatamente. Pode ser que não seja o que você queira, mas só aí você já ganhou. Então, assim, não deixe de aprender ou de fazer algo porque você acha que o outro não vai fazer por você. Faça você por você, né? E aí o outro, ele vai perceber de alguma forma, né? E aí, falando do dia a dia, você tem mais alguma coisa para falar do Atos? Não, eu ia falar só relacionado ao que a gente está falando. Em Romanos 12, versículo 21 diz: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. É isso. E quando a gente realmente se propõe a fazer o bem, independente se você recebeu o bem ou se você recebeu o mal, aquele mal ele é vencido. Porque é bem claro, vence o mal com o bem. Então, poxa, se as coisas vão mal dentro de casa, como que eu resolvo? A Bíblia é bem simples, vença o mal com o bem. Ainda que esse bem não retorne de imediato. E talvez tem coisas que você pode fazer pelo outro que nunca retornem através daquela pessoa. Sim. Mas pode ter certeza, tudo que a gente planta, a gente colhe. De alguma outra forma, o próprio receber. Deus vai fazer com que aquilo volte para você. E aí, meu amigo, se tá na mão de Deus retribuir o bem que você fez, vai retribuir muito vai ser melhor. Muito melhor do que o que aquela pessoa poderia fazer por você. Então, assim, não se iniba, não deixe de fazer aquele bem. Não deixe de ser abençoada. Exatamente, porque no final, o bem que você tá plantando, você mesmo vai colher, independente do outro. E aí, falando na coisa do dia a dia, a gente entra na última linguagem. Que seria... toque físico. Toque físico. Vamos falar sobre isso. Vamos quebrar o tabu do toque físico, né? Vamos. Porque o livro mesmo, ele fala que a maioria dos homens acha que a linguagem do amor é toque físico porque está relacionado mais a algo mais... íntimo. E não é. Não é sobre isso. Não é sobre isso, né?
E tá tudo bem. Não é sobre isso, está tudo bem. É sobre o dedinho encostado, o abraço, o... Sabe o tal de esquenta meu pé? Aquele pé gelado, que nem uma pedra de gelo. Esquenta aqui, por favor, e que o bota marido nas costas. carinhosamente esquenta pra você. É isso, é sobre isso. É sobre isso. E é muito do... É literalmente o toque físico, né? Para uma pessoa que não tem a linguagem do amor de toque físico, a pessoa que tem é uma pessoa peguenta. Uhum. Ai, tá me encostando. Ai, por que tanto? Ai, não me beija, tá calor. Sabe? É exatamente isso. Aline é você? Aline com os outros, porque com o Matheus ela não é assim. Sim, é. Né? Graças a Deus. Mas com a gente, ai, não me abraça, ai, você tá me abraçando, sai fora. Né? E é literalmente a pessoa do toque físico, ela gosta do contato físico. Ela gosta de um carinho, ela gosta de um abraço. Não é necessariamente a pessoa que fala pegando, porque tem pessoa que acaba sendo até inconveniente, invasiva, né? Invasiva, exatamente. Não é sobre isso. É sobre você estar próximo, dar um abraço. Eu tava vendo uma pessoa falando de toque físico, e essa pessoa tinha uma linguagem do amor de toque físico, e aí era até uma pastora que falava sobre o exemplo. Ela falou que estava aconselhando um casal que tinha acontecido uma história horrível, e ela era amiga dessa pessoa, só que ela é zero toque físico. E aí ela falou que ela tava ali porque ela tava com o marido, que era o pastor, né? E aí ela falou assim que ela tava se sentindo que ela nem queria estar aqui. Ela nem queria estar ali naquele momento. E a amiga dela ficou extremamente chateada porque ela não deu um abraço nela. Caramba! Ela se sentiu extremamente abandonada. Extremamente. Ela falou que ela ficou anos chateada porque ela falou assim, poxa, você estava do meu lado e nem me deu um abraço. Então, a importância disso é tão grande que você vê, elas eram amigas e nunca passou. A pessoa que não é zero toque físico vai pensar, eu não vou nem abraçar, porque se fosse comigo eu não ia querer que ninguém me tocasse. Uhum. Eu não queria que... ela falou, eu tava com tanta vergonha que eu imaginei que ela também estivesse e não quisesse ser tocada naquele momento. Eu achei que eu fosse invasiva, porque comigo seria. E com a menina não era, e ela ficou extremamente chateada, sabe? Então, o toque físico é literalmente isso, não é sobre algo íntimo, somente íntimo, no caso do cônjuge, né? Eu falo que eu tô com o Alex, é muito engraçado. Ele tá com a mão encostada em mim, ele desencosta, eu falo, devolve essa mão, encosta aqui. E a pessoa que não já acha assim, ai meu Deus, tá calor, pra quê? Pô, gente, Rio de Janeiro... Teve sensação térmica um dia de 60 graus. Meu Deus. Dá pra entender. Não dá, então. Pra uma pessoa de toque físico, não dá, entendeu? Não tem 60 calor, graus. Porque eu não preciso estar agarrada, é só encostadinha, é só dedinho. É só um dedinho, é o pi, 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 pi. Gente, é uma brincadeira que a gente faz com a Alice. E você vê que isso é tão importante, parece uma bobagem, mas ela só faz com quem ela quer. E não adianta obrigar. Acabou de nascer, né? Acabou de nascer. Um ano e 5 meses, ainda vai fazer 6, mas só faz o pipi com quem ela quer. Mas é isso. E isso é tão interessante. O abraço. Lembra que a Maria abraçou a Alice? E a Alice ficou tipo... É verdade. E a gente ficou rindo. Amiguinha da igreja dela. Da mesma idade, você vê que já nasce com uma pessoa. É isso, o livro, apesar do livro falar que até os 4 anos não se pode afirmar, né, ou não tá desenvolvida ainda, você vê algumas tendências, já vai vendo, né? A Maria nasceu 15 dias depois da Alice, então elas cresceram juntas, assim, na igreja, estão crescendo juntas, e aí um belo domingo as duas acabaram de começar a andar, né, pouquíssimo tempo. E aí a Maria veio toda feliz abraçar a Alice, e a Alice ficou assim... Por que ela estava encostando? Por que você estava agarrando? Fatalmente as duas caíram no chão, porque ninguém tinha muito equilíbrio ali. Todo mundo com a cabecinha maior do que o corpo, não deu muito certo. Não deu muito certo.
Mas é interessante isso, ele até cita a questão dos bebês, porque o toque físico ele é muito necessário para o ser humano, né? E aí ele explica, inclusive, isso, que existem vários estudos que comprovam que os bebês que desde pequenininhos sempre são ali nutridos, são acalentados, né? Antigamente tinha muito essa coisa de deixa chorar, faz bem pro pulmão. Hoje existem vários estudos que mostram exatamente o efeito contrário disso, o quanto que aquele bebê se sente abandonado e o quanto é importante para ele estar ali acolhido, tá ali e aquele desenvolvimento, inclusive emocional, de um bebê que foi acolhido, de um bebê que foi segurado no colo, de um bebê que constantemente estava recebendo esse cuidado literalmente físico, toque físico mesmo, o desenvolvimento dele é muito melhor do que um bebê que não teve esse mesmo contato, esse mesmo carinho, esse mesmo cuidado. Então, é tão importante para o ser humano esse toque que ajuda literalmente uma criança a se desenvolver melhor. Não, e aí a gente voltando pra fase adulta, você vê que acaba tendo exatamente o impacto disso, né? O que foi uma falta na infância acaba sendo uma coisa que, tipo, ou a pessoa vai ficar muito carente quando for adulto, vai sentir muita falta, e aí já não sei se é sobre linguagem ou se é mais sobre carência. Ou então a pessoa vai repelir aquilo, porque ela nunca teve aquilo. Então aquilo para ela não é uma coisa familiar, né? Então o toque físico em si, eu creio que ele também, por ser uma coisa do dia a dia, né? E aí já entra eu nunca li, mas também tem o Gary Chapman, ele fez uma gama muito grande desse livro das 5 linguagens do amor. Ele fez o primeiro, que foram as 5 linguagens do amor, que seriam para os casais. Ele fez para as crianças, para os adolescentes, para os namorados, né? Eu nem sabia. O Leno que falou pra gente, mas eu já tinha visto. Tem para eu os não homens sabia. e tem a do perdão, as 5 linguagens do perdão. Eu cheguei a ler também. E acho muito interessante. E aí ele fala que, às vezes, um casal de namorado, no namoro, eu acho que, se eu não me engano, não sei se foi no toque ou se foi na linguagem, no ato de serviço. O casal, o namorado fazia coisas que não eram dele quando eles eram namorados. Porque era um momento que ou ele estava ali para fazer, eu acho que era ato de serviço. E ela se sentia amada quando ele ajudava num exercício, numa atividade para poder da escola. E quando casou, ele já foi para a linguagem dele. Então, perceber isso também durante o namoro, porque não necessariamente no namoro o pessoal é mais peguento, né? Sim. E aí, se a linguagem do marido ou da esposa é toque físico, e aí já tô casado, não preciso mais. Tanto é que aqui no toque físico tem um caso de um casal que ele falou que quando eles casaram, o marido como é a linguagem dele, o marido esperava que a esposa o procurasse. E ela não procurava, porque na cabeça dela ela falou assim: acho que agora que a gente casou, tipo, deu uma apagada no fogo, sabe? Ele não quer, então quando ele quiser ele vai vir. E ao invés que a linguagem dele ir, ele foi se fechando. E aí ela falou: tem alguma coisa errada, porque não é normal, ele não tá vindo. E ele falou assim: poxa, ela ficou dias sem me procurar. Ela ficou dias sem me dar um abraço, porque não era a linguagem dela, mas para ele era extremamente necessário. Um abraço, não só a intimidade em si, mas o carinho, né? Chegar em casa e abraçar, receber com um abraço, receber com um beijo. Para ele era muito importante, mas como no namoro eles tinham isso, e quando casou ela achou que você, do mesmo jeito do ato de serviço, você vai levando pro dia a dia, para uma trivialidade, a pessoa acaba que deixando de lado, né? E aí o outro acaba se sentindo abandonado, acaba se sentindo... E aí, às vezes, ao invés da pessoa
tentar forçar, não forçar, mas assim, se explicar ou procurar, a pessoa fala, não, quero ver quando é que ela vai vir. Porque é como a pessoa se sente amada. Então, ele não quer ir, ele quer que você vá, né? E aí, às vezes, acaba criando um cabo de guerra. Exatamente. Um Vira cabo de quase uma quem vai ceder? competição de quem vai primeiro. E no final, quem perde são os dois, né? Exatamente, Não faz exatamente. Os dois é que sentido. perdem. Então, é muito legal estar atento a essas coisas e ir atrás mesmo, né? Quando surgirem aí essas insatisfações, né? Não deixar isso perdurar por muito tempo, né? E nos relacionamentos mais próximos, que a gente tá falando aqui, poxa, de casamento, filhos, às vezes amigos, relação de pais e filhos, né? Com seus pais. É muito importante a gente tentar entender se existe ali um ruído naquela comunicação, tentar falar a linguagem certa para que haja esse reencontro. O Gary, ele fala que tem casais que têm 3 anos de casado, tinha pessoas que ele atendeu que estavam no terceiro, quarto casamento, tinha pessoas que estavam 20 anos casadas e resolveram, tipo assim, ai, não dá mais, eu não aguento mais. E quando aprenderam a se comunicar, conseguiram reavivar uma chama, sabe? Então, até o que ele escreve, eu até anotei, né? O amor, ele não apaga o passado, mas ele pode transformar o teu futuro. Então, se você aprender a linguagem do seu parceiro e ele aprender a sua, e vocês se esforçarem para se entender, o passado, ele pode não ser apagado, mas ele pode mudar o teu futuro. Você pode ter um futuro muito melhor, né? E, consequentemente, tendo um futuro melhor, aí, se você é uma pessoa cristã, aí já entra a nossa fé, que aí a Bíblia fala que Jesus, ele vai pegar o nosso passado e vai esquecer. Então, consequentemente, a gente também vai esquecer, sabe? Então, não ficar se prendendo ao passado, sabe? Por que eu vou morar no passado? O passado é lugar de passagem, não é lugar de permanência. Não fica lá, sabe? Então, pense no seu futuro, pense como que você quer o teu relacionamento daqui a 1, 2, 3, 4 anos. Não o que você passou, que sejam 10 anos para trás, mas pensa, você quer mais 10 anos assim? Ou você quer mais 10 anos de uma coisa que você nunca viveu? E aí você não precisa ficar lembrando do que passou, o que passou tá para trás. Foca no seu futuro. Exatamente. O primeiro passo, a pessoa já deu. Se ela tá aqui ouvindo isso, se ela tá procurando formas de expressar esse amor de uma forma diferente, ela já tá dando o primeiro passo. Inclusive, a gente ouviu, eu e ela, esse final de semana, uma pregação que falava sobre isso, né? Sobre o poder daquilo que você tá pensando, né? Sobre o quanto que o que você pensa direciona as suas atitudes, né? A Bíblia, ela tem uma passagem muito legal, que eu gosto muito, que fala sobre aquilo que a gente deve pensar. Isso. Explica sobre aquilo que a gente deve pensar e que devemos focar a nossa mente naquilo que é bom. E quando você ouve, né, todas essas informações e você entende que existem linguagens do amor, que existe uma forma melhor de fazer aquilo que você já estava fazendo, você pode começar, antes de tomar qualquer atitude, a pensar. Caramba, qual é a linguagem do amor? O que é que o meu cônjuge, ou que o meu filho, ou que a minha mãe, ou que o meu pai tem reclamado a meu respeito? O que é que as pessoas que me cercam sentem falta que eu faça, né? Eu tenho tido uma reclamação a respeito disso? Ou, poxa, tem algo ali que eu poderia fazer diferente, que eu acredito que essa pessoa... Você começa a pensar e você lembra, poxa, realmente, aquele dia que eu fiz aquele agrado, que a gente saiu pra fazer uma coisa diferente, fomos num restaurante diferente, poxa, aquela pessoa ficou muito feliz. Ou então, o dia em que eu escrevi uma carta, aquela pessoa se emocionou. Ou aquele presente que eu dei, aquela pessoa guarda até hoje. Então, assim, quando você para pra pensar, ou aquela comida que eu fiz pras minhas amigas, que eu recebi todo mundo, poxa, todo mundo gostou, foi muito legal, foi um momento que satisfez todos nós que estávamos presentes. Então, você parar para pensar, isso vai mudar suas atitudes, porque você vai começar a pensar formas, maneiras de expressar esse amor da forma que aquela pessoa vai entender e vai encher o tanque dela. E é aquilo, como você falou várias vezes, né? Maior é o que dá do que o que recebe. Uma vez que você tá dando, uma vez que você tá enchendo aquele tanque de amor, consequentemente, o seu também vai ser preenchido.
Então, é muito importante a gente estar sendo intencional nas nossas decisões, parar para pensar a respeito disso, ao invés de pensar naquilo que tá faltando, naquilo que, poxa, aquela pessoa não fez, aquela pessoa não reagiu, aquela pessoa não reage naquilo que eu queria. Poxa, mais uma expectativa frustrada. Que aí eu ia falar, e já entra a expectativa. Começa a focar no que eu posso fazer para que aquela pessoa se sinta genuinamente feliz. E começa a plantar, começa a lançar semente. E é exatamente isso, né? Eu acho que todas as linguagens, elas se resumem exatamente a isso. A pensar no próximo e a ser assertivo, né? E aí, é transformar a sua linguagem, entender a linguagem do outro de uma forma melhor. Então, assim, se você sabe que você é palavra de afirmação, mas a pessoa é presente, usa as suas palavras de afirmação numa carta e dá de presente. Exato. Então, você vai fazer. Você não precisa sair muito, porque eu até lembro que palavras de afirmação, ele fala, né? Escreva num papel e deixe num lugar onde você possa ver. Palavras são importantes, palavras são importantes, palavras são importantes. Para a pessoa lembrar daquilo e fazer daquilo uma rotina, vamos assim dizer. Daqui a pouco isso vai ser natural, né? Então, o amor, ele é uma escolha diária e a gente precisa, se a gente escolheu estar com alguém, a gente escolheu amar essa pessoa. Ninguém quer entrar num relacionamento para sofrer ou para se sentir abandonada ou frustrada. Então, vamos encontrar formas, né, de amar e demonstrar amor. E se a gente puder fazer isso de uma forma que a pessoa pode escolher, pode sentir melhor, eu acho que é muito mais fácil, né? Vai ser um tempo mais bem usado, vamos assim dizer, né? Um tempo mais proveitoso, porque aí você acaba gastando menos energia. Exatamente, a sua energia vai ser focada em algo que vai ter, de fato, o retorno que você queria ter. Que é o quê? Que aquela pessoa se sinta amada. Então, você conhecer o outro, se conhecer também, isso gera essa fluidez, assim, no relacionamento, né? É muito melhor. Eu lembro que quando eu li, você falou que você se emocionou quando leu de presentes. Eu lembro que quando eu li a primeira vez, eu chorei, porque eu entendi algumas coisas, né? Então, da mesma forma que eu lembro que quando eu descobri sobre temperamentos, algo que eu não conhecia, eu fiquei, uau! Que maneiro! A mesma coisa foi sobre amor, porque aí você entende como o outro demonstra, e aí você já começa a ter uma percepção diferente. Ah, então não é que ele não me amava, é que ele não me amava do jeito que eu achava que tinha que ser o amor. Exato, você começa a mudar a forma como você enxerga o outro. Exatamente. E aí o copo, obrigada, Mari. O copo fica meio cheio. Você começa a enxergar pelo outro lado, você começa a parar de ver as faltas e começa a ver aquilo que tem ali, que tá ali, mas que às vezes você só não conseguia enxergar. Eu acho que é o que fica de aprendizado, é exatamente isso. Ver o que você já tem, agradecer pelo que você já tem, porque mesmo que você ache que é pouco, pro outro pode estar sendo muito, né? Então, o que eu acho que fica de aprendizado é a gente respeitar a forma de amar do outro. A gente pode ensiná-lo a amar mais da nossa forma também, mas quando você começa com respeito, você já tem, assim, meio caminho andado. Então, quando você começa a olhar para o copo meio cheio, não ele meio vazio, é muito melhor, porque aí até a tua cabeça começa a trabalhar com mais gratidão e menos ingratidão pela forma com que o outro te passa o amor. Exatamente, a passar a enxergar as coisas com apreciação, a apreciar cada momento. E eu tenho certeza que isso abençoou quem tá assistindo e, me abençoou muito. Ter relido, ainda que mais rápido dessa vez, né? Consegui reler As 5 Linguagens do Amor e eu também li alguns trechos da Linguagem para as Crianças.
caramba, isso me trouxe tanta coisa boa, isso adicionou tanto na minha vida e a gente espera realmente que tenha adicionado na vida de quem ouviu. A gente trouxe esse tema porque foi algo que nos ajudou muito. Muito. Então, eu tô muito feliz assim, de ter falado sobre isso. Na minha vida, eu digo que na minha vida como casal, pra mim foi um divisor de águas, assim, foi literalmente da água pro vinho quando eu aprendi a receber o amor da forma que me era passada, sabe? Então, você se torna menos ingrata, porque às vezes literalmente, às vezes ingrata é uma palavra forte, mas às vezes pro outro é exatamente isso que a pessoa sente. Que parece. Às vezes a pessoa pode não externalizar, mas a pessoa fica, poxa, eu lembro voltando pro começo até do outro pod, eu falei do cara que falou assim, poxa, não é possível, eu tô chamando a mulher de rainha, eu tô amando, eu tô verbalizando, e ela não se sente amada. Aí ele até falou assim, eu vou ter que ler esse livro, porque eu preciso ler pra saber. E é exatamente isso, ele estava achando que estava abafando, mas não estava. Mas ela, ao mesmo tempo, também teve que aprender que quando ele externalizar, agradeça, sabe? E não mostre ingratidão, porque para ele era um sentimento de gratidão. Eu estou falando que eu te amo. E você não tá entendendo? Eu tô falando. Mas é porque, na verdade, o amar é muito mais sobre fazer do que só sobre falar. Então, não só fale, se você é palavra de afirmação, não fale só eu te amo. Demonstre que ama. Aquilo que você tinha falado no outro episódio, né? Que nosso sogro fala muito, e essa frase, ela é muito maravilhosa, que diz, o amor não é um sentimento, ele é um comportamento. E é exatamente isso, essa proposta de formas de se comportar para demonstração de amor. Gente, a gente espera muito que vocês tenham sido muito abençoados com esse episódio. A gente com certeza foi. Fomos mesmo. Eu, inclusive, depois vou ler sobre a linguagens para as crianças, porque eu tenho a minha pequenininha de sobrinha. E também vou ler, eu já tinha pensado em ler o de adolescentes para a Sofia, né? Então, assim, eu acho que vale muito a pena, gente. Tomara que todos vocês tenham aprendido alguma coisinha, né? Gente, vale muito a pena. E espero que vocês tenham aproveitado esse tempo conosco. Nós aproveitamos esse tempo de qualidade aqui, uma com a outra. Exatamente. Com Mari e Lennon. Aprendemos muito com eles hoje, inclusive. Muito, de forma bem amorosa. Só uma raspadinha. Tô brincando, gente, tô brincando. Muito. A Simone faz muito, mas muito. Estamos brincando, realmente foi muito amoroso. Foi muito amoroso. Foi muito tranquilo. Foi com muito carinho. Não, gente, sério. É isso, pessoal. Estamos muito felizes e esperamos vocês no próximo episódio, que inclusive a gente até falou um pouquinho sobre ele. Acho que a gente pode falar na semana que vem sobre os temperamentos, né? Priscila, vou precisar de um aulão com você. Vamos fazer uma videochamada. Vamos ter que fazer um aulão. Mas é isso, pessoal. Ficamos muito felizes e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.